Fé, razão e medicina. Assuntos tão importantes para o nosso dia a dia. E hoje, nesse Santa Prosa, nós estamos aqui com duas convidadas que conhecem muito sobre este assunto. Então, não perca esta oportunidade de nós podermos bater um papo aqui. E claro, nessa noite, né, aqui nesse papo, estou aqui com a excelentíssima irmã Gilda. Boa noite, irmã Gilda. Boa noite, Tiago. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, bem, e você? Tô bem também, graças Tá a bem? Deus também. Tô bem. Me recuperei bastante, já passei um tempo. Nos últimos programas eu não tava aqui. É, porque o senhor tá meio ruinzinho, né? Agora sarou, né? Tá, tô melhor, né? Que bom. Mas para falar hoje do nosso assunto, né, da medicina, né? Temos a graça de acolher aqui conosco, né? A doutora Camila Campos, aqui da nossa cidade de Jundiaí, né? E é toda a redondeza de Jundiaí, né? E também a nossa querida Tânia, né? Tânia Mazzali, né? Que veio também nessa noite falar um pouquinho sobre o seu trabalho na fitoterapia. Isso mesmo. Isso, olha lá, na primeira. Primeiro, acertou. Então, nós queremos que a doutora Camila possa falar conosco, né, sobre ela, sobre o seu trabalho. Fale um pouquinho sobre a senhora hoje, né? Não, você, né? É jovem, né? A senhora é irmã, né? Que já é casada, né? A senhora, não, você não, né? Não, ainda sou solteira. Então, boa noite. Eu me sinto muito honrada com esse convite, né? De poder partilhar um pouquinho da minha vida, da minha profissão aqui com vocês. A senhora falou que eu sou daqui, de Jundiaí. Na verdade, eu sou acolhida em Jundiaí, mas eu sou tocantinense, né? Eu vim de longe. Nossa, olha. Que legal. Vim de lá do calor para esse friozinho gostoso. Que legal. Então, já estou aqui em Jundiaí há 9 anos. Bom tempo já aqui. E no estado de São Paulo há 20. Então já se acostumou. E o já. frio? E o frio aqui? É diferente lá? É quente, Eu né? gosto do frio. Você gosta do frio? Eu gosto do clima daqui. Tá lasqueira, eu tô precisando ir lá pra sua terra, porque ó, pra mim tá difícil frio agora. E você, doutora, é especialista em algo da área da saúde? Como que é a sua profissão? Sim, eu sou formada há 16 anos. Fiz Legal. Semana passada, celebrei 16 anos. Parabéns. Obrigada. E sou cirurgiã infantil já há 9 anos. Então, meu dia a dia é lidar com crianças, né? Hoje eu não cuido mais dos adultos, exceto no período da pandemia, né? Sim. Mas o que eu faço mesmo é cuidar, o que eu faço e que gosto é cuidar de criança. Que legal. Olha Se lá. encontrou, né? Nessa. Sim, Que maravilha. graças a Deus, né? Que maravilha. E você, Tânia, fitoterapeuta. Né? Eu Exato. sei que você já é consagrada à comunidade, né? Já esteve aqui do outro lado aqui também, mas a gente colocou você aqui na Me Berlinda. jogaram aqui dessa né? vez, né? Colocou no fogo. Colocou, já no Me fogo. colocaram aqui. Conta um pouco aí como que é a sua profissão, o que você faz, o que é uma fitoterapeuta, né, primeiramente, porque tem muita gente que não conhece, Uhum. né? Enfim, conta um pouquinho pra nós. Então, eu sou Tânia Mazzali, né? Pertenço à comunidade Dominus Salus desde a fundação. E eu sou fitoterapeuta e naturopata. Então, eu trabalho com produtos naturais, com tratamentos naturais, através das plantas medicinais, que vem geralmente agregando, juntamente com a medicina mais tradicional, né? Um se complementa e, dependendo do caso, da patologia, claro. eu consigo tratar exclusivamente com a fitoterapia. Legal. Olha que interessante. A Tânia é dinossauro na comunidade, né? Nossa, Já joga Vamos falar essa. já. dinossauro, né? Desde a fundação, desde 28 a anos. fundação, graças a Deus, né? Dinossauro, né? Opa, estamos aí. Mas quero perguntar para a doutora Camila em relação à sua profissão. Como foi descobrir essa vocação à medicina, né? A estar cuidando das crianças, né? Também cuidou dos adultos na pandemia, né? Mas, como a senhora disse, né? As crianças, né? Seu foco, né? Como que aconteceu isso na sua vida? Bom, assim, eu tenho uma lembrança, eu sempre quis ser médica, né? Não tenho... Agora eu tenho uma prima médica na família, mas antes era só eu. Então não tinha ninguém. E desde criança, assim, da 6ª série, eu me lembro que eu já queria fazer medicina. Eu tinha esse desejo, assim, de cuidar, essa... Eu não digo fantasia, porque isso está na essência da medicina, né? O cuidar do outro.
o se doar nesse sentido. Claro. Então, eu tinha esse desejo de cuidar das pessoas, de fazer as pessoas ficarem felizes, né? E isso veio porque eu tenho um irmão especial e eu não conseguia entender no começo qual era a história dele. Meus pais não sabiam me explicar o que tinha acontecido, porque ele nasceu sem nenhum problema e depois ele teve uma encefalite, né, depois de uma catapora. Então, foi uma complicação de uma catapora que provocou uma inflamação no cérebro e ele teve uma deficiência, assim, um atraso no desenvolvimento. Então, eu queria entender um pouco dessa história, do que tinha acontecido, e esse também foi um desejo que me motivou a escolher medicina. Nossa, que interessante, né? Mas depois eu vi, assim, que me encontrei realmente, né? Sim. Eu não pensei primeiro em ser neurocirurgiã, e ao longo da faculdade eu fui indo para a área de cirurgia. Depois eu precisei escolher uma subespecialidade, porque eu sou cirurgiã geral, né? A primeira especialidade depois da medicina é a cirurgia geral. Eu fiz 3 anos de cirurgia geral em São Paulo, no Tatuapé, e depois fiz 3 anos de cirurgia infantil na PUC, em Campinas. Legal. Então, eu já andei por São Paulo, por Campinas, e aí vim pra cá. E ficou em Jundiaí. Eu sou concursada da prefeitura, né? E aí recebi proposta pra ficar aqui também, aí escolhi Jundiaí. Mas gostei muito da escolha. Então, permaneça. Boa, é bem isso. Permaneça. Sim. E Tânia, como que você foi, né, entrando nesse também, né, na área da saúde, claro, numa outra vertente, né, mas como que você se encontrou? Eu sempre gostei, né, da área da saúde. Eu sempre, assim, trabalhei em hospitais, na recepção, já trabalhei em laboratório, daí fiz o curso de auxiliar de enfermagem, fiquei atuando na enfermagem. A Tânia é multiuso. Eu sou multifunções. Só que aí eu adoeci, né? Sim. Tive Covid, foi onde eu conheci aqui a pessoa. Viraram amigas. Que me salvou, claro. né? Inclusive. Sim. E foi depois dali que eu tive um despertar, né? Da importância de você cuidar do seu organismo como um todo. Não é só na hora da doença você correr atrás, tem que estar fortalecido, né? O seu organismo tem... Né? Exatamente, tem que estar bem para ele mesmo conseguir ajudar você a combater todos os males aí que a gente está vendo que vem com mais frequência cada vez mais, né? Então foi a partir daí, comecei a estudar, fiz o curso de o APS 100% com o Daniel Forjaz. Daí, depois do APS, eu não podia atuar como terapeuta, eu ainda não tinha, né? Daí eu fiz o curso de terapeuta e terminando eu fiz o de naturopatia. Então hoje eu atuo nessa linha. Legal, muito bom. E realmente ajuda muito, né? Eu sei o trabalho que a doutora Camila fez também ali na pandemia, né? Tem todo um trabalho ali com outros médicos, outros profissionais também. E a Tânia também, eu sei porque eu já usei os produtos que a Tânia, né, também tem, já passei por ela, fui atendido. Então assim, né, já testei, então é muito importante, né? E assim, e também assim, né, vocês duas como católica, apostólica romana, né, então tem todo essa profissão na área de saúde, né, e como assim, né, ser médica ou, né, terapeuta ali, dentro de ser ao mesmo tempo católica, né, existe essa perseguição dentro do dia a dia ali, principalmente você, doutora, que já tá ali dentro do hospital, como que é para você ali ser católica e ao mesmo tempo ter tudo isso que o mundo traz, né? A bagagem. Perseguição sempre teremos, né? Sempre. Jesus já tinha avisado. Sim. Mas eu tento viver a minha profissão, né? De uma forma muito natural, porque às vezes as pessoas acham que o católico é meio que um ET, assim. Não... claro, isso. É um ser meio diferentão, meio esquisitão, né? Eu gosto muito da espiritualidade de São José Maria Escrivá. Eu também. Da questão de se santificar no trabalho, de fazer tudo muito bem, de fazer tudo pensando em Deus, né? E... no começo foi bem difícil, assim, porque eu tive um período na medicina que eu não era tão católica assim, e aí aconteceu uma transição, que foi quando eu tive o meu encontro com Deus, né,
E aí, depois disso, com as minhas posturas, assim, eu tive várias situações de chefes, por exemplo, que faziam piadas indecentes, pornográficas, coisas que eu não queria ouvir. E às vezes eu saía, me retirava, né? Uhum. Porque não tinha nada a ver com medicina. Então, às vezes eu saía, mas pelo fato de eu sair, eles escolhiam, então, o momento que eu estava operando, que eu estava no meio da cirurgia, que eu não podia sair para poder tocar em determinados assuntos e me questionar, né? Me colocar ali um pouco na berlinda. Então, passei por isso também. E aos poucos a gente vai aprendendo como lidar, né? A própria postura acho que fala muito. Sim. Então, tem muita coisa que eu ouço, às vezes, as pessoas falarem assim, isso não fala perto da Camila porque a Camila não concorda. Mas, às vezes, é uma coisa que eu nunca comentei. E as pessoas, não sei de que modo, as pessoas percebem que eu não compactuo, né? Uhum. Às vezes, eu não preciso dizer tão claramente. Mas você falou uma coisa importante, né? A sua postura, né? De ser diferente, né? Por mais que, né? São José Maria Escrivá ensina isso muito, né? Estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Uhum. Então, assim, na sua profissão, né? Você vai levar o Cristo, vai levar, mas somente com a sua presença, né? Porque a presença já faz a diferença, já, né? Nesse local, né? Então, assim, quando você dizia, me via muito isso, né? Aquela imagem de São Francisco também, que sai para evangelizar, né? E vai sem nada, né? Sim. Só a presença dele já tocava os corações, né? Sim. Então, acho que... Se for preciso, use palavras, sim, né? Como você dizia, assim, é a vida, né? A vida expressa isso, né? Já falando da vida, né? A gente queria saber de você um testemunho, né? De toda essa sua missão no hospital, né? De ser católica, de ser de Deus, né? Num lugar tão difícil, né? Que nem você falou que opera, né? Imagina, uma cirurgia e uma pessoa lá buzinando na sua cabeça, coisa indecente, imagina. Eu acho que eu assim, não dá, né? Não dá. Né? Então, assim, conte pra nós a sua experiência em tudo isso, né? Porque ainda mais ser mulher, ser de Deus e num lugar tão difícil, né? É um grande desafio. Sim. Bom, assim, no hospital, eu acho que para vocês entenderem um pouco antes desse momento com Deus, essa experiência com Deus, talvez seja necessário voltar um pouco nesse momento que eu tive esse meu encontro, né? Uhum. Porque foi a partir daí que tudo começou a fazer sentido na minha vida, né? Uhum. Então, eu sempre fui católica, fui criada num berço católico, estudei em colégio de freiras a infância inteira, até os 16 anos, que foi até os 15, né? E aí, nos 16 anos, eu me mudei e fui morar em outra cidade. E foi quando eu completei o ensino médio e passei no primeiro vestibular que eu fiz, que foi para farmácia, né? Não foi nem medicina. Legal, eu fiz 1 ano ainda de farmácia, antes da medicina. E aí, assim, essa dedicação que eu queria, esse desejo que eu queria de ser médica, acabou me afastando um pouco de Deus. Eu tinha aquela base, fui criada numa família tradicional, né? Sim. Mas isso tudo me afastou um pouco de Deus porque eu me dediquei muito aos estudos, a passar na prova do vestibular. E depois que eu estava na faculdade, também tinha esse engajamento de estudo, né? Eu estudava, sempre fui muito CDF. A nerd da turma, né? Aquela que emprestava o caderno para todo mundo. Olha. Então, eu estudava pra caramba. E aí, eu comecei a me afastar um pouco de Deus. E querendo ou não, assim, o âmbito da faculdade, eu fiz faculdade particular, não foi federal. Mas mesmo na faculdade particular, a gente tem muita ideologia, né? A questão do feminismo, essa ideologia progressista. Então, acaba mexendo um pouco, assim, com a nossa cabeça, assim, com as nossas crenças, né? Uhum. E daí aconteceu que quando eu estava terminando a faculdade, os meus pais se separaram. Isso foi em 2006. Faltavam 2 anos para eu terminar a faculdade.
E aí eu vim para São Paulo, eu já morava sozinha, né, lá no Tocantins, e eu vim para São Paulo para terminar a faculdade aqui. E era, assim, meu sonho, fazer medicina, tinha alcançado. Segundo sonho, morar em São Paulo, tava morando, né? E aí, o próximo passo era fazer cirurgia geral em São Paulo, que também foi outro objetivo que eu alcancei, graças a Deus, né? Então, passei na prova e sempre me dedicando ali. Mas esse momento do divórcio foi um momento muito difícil, né? Sim. É difícil para todo mundo, inclusive para quem já é adulto, né? E foi essa fase que eu vivi. Uhum. Então, eu que já estava um pouco afastada da igreja, me afastei ainda mais. E aquele momento, assim, a residência de cirurgia geral é uma residência muito difícil. Difícil porque é muito intensa, entrava às 5 horas da manhã no hospital, às vezes saía às 11 horas da noite. E no outro dia tinha que continuar às 5 da manhã. Então, é um ritmo muito intenso de trabalho, né? E aí eu cheguei naquele momento, no final daquele primeiro ano, e comecei a me questionar, assim, meu Deus, eu tenho tudo que eu quis, né? Sou médica, sou cirurgiã, moro em São Paulo, e na verdade eu não tenho nada, porque nada disso fazia sentido naquele momento pra mim. Nada te preenchia, né? Nada me preenchia, mas eu não sabia que era falta de Deus, na verdade. Eu achava que... Eu tentava buscar, né? Tanto que foi um período que eu fui conhecer a igreja evangélica, né? Fui até no centro espírita uma vez. A minha família paterna é evangélica. E aí, eu era uma pessoa, assim, que não gostava de Nossa Senhora. Olha que coisa feia dizer isso, né? Mas eu tinha, assim, poucas relações com Nossa Senhora. Não gostava não acreditava em Jesus na Eucaristia. A minha fé tinha totalmente desandado, assim. E aí eu cheguei nesse momento em que eu tinha tudo, comecei a pensar na vida, mas eu não procurava Deus de modo concreto, né? Eu queria me preencher, mas não conseguia saber aonde. E minha mãe teve um encontro dela com Deus primeiro que eu. E ela rezava muito por mim, né, coitada. Ela... Mãe é assim mesmo, filha. Mãe, o joelho da mãe já tá ralado, o joelho da mãe. Ela é cheia de calo, né? Tudo machucado. Ela se preocupava muito, fazia muito sacrifício por mim, que depois eu fiquei sabendo disso. Naquela época não existia o WhatsApp, olha só, somos uma geração que não tinha WhatsApp. Com certeza não tinha. Que a internet não era tão boa assim. E aí minha mãe me mandava mensagem por SMS com um versículo da Bíblia. Ela comprava livros do PHN e mandava pelo correio. Ela lia todos os livros e marcava e colocava meu nome, né? Nossa. Ela sabia que eu não ia ler os livros. E aí ela marcava só os trechos importantes. Ela falava, não precisa ler o livro, só lê aquilo que eu marquei. A mãe foi esperta também, a mãe. Mas eu não lia nada, né? Muito bom. Não lia nada. E ela, assim, muito insistente. E aquela insistência de falar de Deus comigo era uma coisa que me deixava muito irritada. Quanto mais ela falava, mais irritada eu ficava. Mais eu queria me afastar, né? E aí, então, a minha vida estava desse jeito, eu estava em crise, eu achava que tinha feito uma escolha errada, que não era medicina mais. Aí eu cheguei a falar isso para ela, né? Aí eu falei, mãe, eu vou largar porque tá muito difícil, acho que não é isso, não sei o quê. E ela sempre foi, assim, uma pessoa muito... ela sempre foi uma pessoa muito sábia, né? Porque nessa época eu era, assim, rebelde. E ela sabia que se ela batesse de frente comigo, podia ser pior, né? A minha reação. Então ela falava assim, tudo bem, filha, se você não quer, então o ano que vem você presta uma outra residência e vida que segue, né? Eu falei, não, mãe, mas eu não quero fazer medicina mais. E aí, então, aí eu fico imaginando hoje, né? Se nossa, você minha mãe... desistido, né? Não, e como não foi, assim, um sofrimento para ela ouvir isso, né? Que eu não queria mais fazer medicina, a gente tinha lutado tanto para chegar naquele ponto. E aí ela pegou e decidiu que ia para um congresso da Renovação Carismática e me chamou para ir para esse congresso. Era um mês que eu ia tirar de férias, era o mês de novembro, eu ia tirar 30 dias de férias. E eu tava muito irritada porque eu não queria
ir para o congresso, perder meu período de férias, que eu queria ir para a praia, né? E ela fez a inscrição. Então, eu tava aquele turbilhão passando na minha vida, né? Continua, não continua, desisto da cirurgia, desisto da medicina, desisto de tudo. E a gente foi para esse congresso e eu muito brava, assim, tava muito a contragosto mesmo, eu tava lá. E eu cheguei lá, eu me lembro que o congresso começou numa sexta-noite. Sexta-noite foi um acolhimento, era um congresso que ia ser numa outra cidade que não era a nossa, né? Uhum. Ficava a 300 quilômetros de distância. Porque se fosse na nossa cidade, eu ia imaginar que minha mãe tinha contado minha vida pra todo mundo, né? Claro. Não que ela seja uma pessoa fofoqueira, ela não é. Mas é que, assim, pedindo pra rezar e tudo mais, né? Falei, contou minha vida. Chegou lá no sábado de manhã, um cara começa a fazer uma pregação e era num ginásio de esportes, e a gente lá na última fileira, que eu falei assim, não, vamos ficar lá no finalzinho, porque na primeira oportunidade eu queria sair, né? Se a gente estivesse lá na frente, não ia ser... Você não tinha como sair daqui. Ia fugir, exatamente. E aí, o cara, a primeira pregação do sábado, uma pessoa começou a falar, não sei nem quem é, a pessoa começou a falar, de repente começou a falar toda a minha vida. Tudo que eu tava vivendo, todos os meus dilemas, tudo, problema familiar, a questão do divórcio. Nossa, foi uma coisa assim muito... Eu nunca tinha participado de nada da igreja desse jeito, porque a minha lembrança de igreja era a paróquia, né? Não era assim a vivência da renovação carismática. Sim. Então, a pessoa tá ali na frente e contar toda a minha vida e faltar falar meu nome, pra mim aquilo foi muito impactante. Falei, gente, eu olhava pra um lado, pro outro, assim, e parece que tava todo mundo tranquilo, e aquilo tava mexendo só comigo. Inquieta, né? E aí a mãe, assim, plena, né? Não vou nem olhar. A mãe não sabia o que estava acontecendo comigo no meu interior. Sim. Mas eu olhava ali e falei, gente, esse homem vai falar meu nome. E de repente... Eu que era durona, né? Sim. Que até então achava... Eu vestia aquela armadura de guerreira, de mulher guerreira, que tudo Sim. pode. Empoderada. Eu consegui tudo pelos meus méritos, porque eu estudei. Você fez uma listinha do quais eram os seus objetivos. Checklist. E eu tinha alcançado. Claro. Então, era tudo eu até então, né? E aí, chegou ali, então eu era uma mulher que não chorava, assim, que não... Até por ser cirurgiã também, aquele ano foi um ano que me endureceu muito meu coração, assim. Porque na medicina a gente aprende a ter uma certa distância do paciente, né? Para ter um pouco... Para não se envolver emocionalmente, Sim. assim, com a dor do paciente. E na cirurgia a gente aprende isso de uma forma um pouco mais intensa. Meu Deus. Então, eu me tornei aquela mulher dura, assim, fria mesmo. Fria até com os pacientes, né? E aí, de repente, ouvindo tudo aquilo, veio um filme, assim, na minha cabeça, de tudo que eu estava vivendo, e vinha muito no meu coração, assim, olha o que você fez com Jesus, né? É isso que você está fazendo com Jesus. Olha, é isso a sua vida? Vinha muito esse questionamento. Nossa. E era... Aí eu comecei a chorar. Eu, durona, que não queria estar ali, comecei a chorar. E a mãe olhando. Então, e a mãe assim, olhando de rabo de olho. E eu comecei a chorar e passava aquele filme na minha cabeça. E eu comecei a ver tudo de errado que eu estava fazendo. E o quão distante de Deus eu estava. E como tudo aquilo que eu achava que eu era uma boa pessoa, né? Nossa, eu sou médica, eu cuido dos outros. Eu achava que eu era uma boa pessoa, como eu feria o coração de Deus com aquela minha vida. Aí, tô eu ali naquele encontro, fui impactada. Primeira pregação, Deus já falou comigo. Depois veio Jesus Eucarístico, né? Nossa. E Jesus Eucarístico, eu não acreditava. E Jesus Eucarístico passou naquele ginásio e ele foi até a última fileira. Lá,
lá onde eu estava. Que coisa, hein? E ele passou direto, assim. E ele virou pro meu lado. Eu falei, não é possível. Só que eu ainda não acreditava, porque foi uma coisa assim, né? Eu não acreditava em Jesus Eucarístico, mas eu senti que eu precisava me ajoelhar. E eu tive que me ajoelhar e só chorava, e só chorava. Naquele final de semana, aconteceu assim, que passou todo o filme da minha vida, acabou comigo, e aí desistimos até de ir pra praia. Que coisa, hein? Desistimos de ir pra praia. E a mãe tava, assim, muito envolvida na igreja, né? Era, assim, grupo de oração na segunda, na terça ia pra casa de não sei quem, e era o povo todo da igreja. Eu achava que minha mãe ia virar freira. A gente, não é possível. Não tem como. Não é possível que não tenha uma overdose, né? E também porque ela já teve o encontro ali, A experiência, né? Ela já teve a experiência. Ela antes tinha tido antes de mim, né? Sim. Isso. Aí, então, ela aproveitou aquele momento que eu só chorava. Eu passei uma semana só chorando. Aí ela pegou os livros do PHN e foi ler junto comigo, que ela sabia que eu não tinha lido, né? A mãe Então, A mãe sabe, né? A mãe é esperta, a mãe né? tem A mãe conhece certeza o disso, coração, ela né? sabe. tudo aquilo que Deus precisava completar ainda, ele terminou de falar ali. E foi assim, para mim, eu vejo, guardando as devidas proporções, eu vejo que foi um encontro como o encontro de São Paulo com Jesus, assim, um encontro meio por acaso, que eu não queria, eu não planejei, Jesus veio, entrou na minha vida desse jeito. Deus quis, né? E o que aconteceu? Eu usava aquele tipo de roupa, assim, decote, shortinho curto, tudo. Tinha ido com minha mala para ir pra praia, né? Com aquelas roupas típicas. De praia. De praia. E, de repente, tive esse encontro com Deus. Na segunda-feira, a gente ia pra missa, pro grupo de oração. Mamãe não me falou nada. Ninguém falou nada sobre nada, assim, da minha vida. Ninguém deu uma opinião. Eu cheguei, fui me vestir com a minha roupa, minha malinha das roupas que eu mais gostava. Coloquei a primeira roupa, fiz, não tá legal. Ai, parece que tô meio pelado. Nossa, que estranho. Eu adoro essa roupa. Como que eu não consigo usar essa roupa? Sim. E aí vinha muito assim, não, eu não posso ir pra igreja com essa roupa. Mas se eu não posso ir pra igreja com essa roupa, eu não posso ir pra lugar nenhum com essa roupa. Eu não posso usar essa roupa. Então, na mesma semana, assim, eu não conseguia usar as roupas. Nossa. E muita coisa, assim, Deus trabalhou tudo ao mesmo tempo, assim. Foi bem radical, né? Eu Um usava anticoncepcional. E a partir daquele dia eu decidi que eu não ia mais usar. Eu sentia que eu precisava abrir mão disso. Eu vivia uma vida sexual naquele momento desregrada. E eu tomei a decisão, claro, a inspiração de Deus, né? De viver a castidade. A partir dali. Então foram várias coisas assim que Deus tocou mesmo, derrubou tudo. Ele te atropelou, né? Foi uma avalanche, né? E aí, assim, a partir desse momento, aí tem aquela história, né? E Nossa Senhora nisso tudo. Sim. Então, a partir daquele momento, comecei a me aproximar de Nossa Senhora. Comecei a gostar de Nossa Senhora das Graças, né? E um ano depois, isso aconteceu em 2009, e que, por sinal, é Nossa Senhora das Graças, gente, que tá bem aqui, ó. Cadê? Bem aqui. Olha pra você ver, a gente não combinou. Esse terço é da Tânia, não é meu. Daí, isso foi em 2009. Em 2010, eu fui apresentada para consagração a Jesus por Nossa Senhora pelo método de São Luís. Então, fui, né? Não sabia exatamente o que era. Fiz a minha consagração em novembro, 27 de novembro, no dia de Nossa Senhora das Graças. Me aproximei de uma comunidade que era a Obra de Maria, uma comunidade que muito mariana, me ensinou muito a amar Nossa Senhora, né? E todos os anos eu tenho um pouco assim um ritual, né? De voltar naquele dia, o dia que o Senhor me encontrou, e perguntar para ele, Senhor, o que ainda falta eu entender que eu não entendi ainda, né? Me conta o que aconteceu, o que eu preciso entender. E todos os anos eu fazia isso.
Em um determinado ano, talvez tenha sido no ano da consagração, não me lembro, eu perguntei, né, por que eu gosto de Nossa Senhora das Graças se lá em casa minha mãe gosta de Nossa Senhora de Fátima, a padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. De onde vem Nossa Senhora das Graças na minha vida? E aí, eu me lembrei, num momento de oração, de uma foto que eu tirei. Lembra que eu falei que estudava no colégio de freiras, né? Sim. Quando eu tinha 4 anos, eu encerrei a alfabetização e eu fui tirar uma foto no jardim com a minha professora. E aí, a gente tirou uma foto aos pés da imagem de Nossa Senhora das Graças. Nossa, Olha, olha isso. desde sempre. Então, com 4 anos, ela já estava ali, né? Olha. E aí, rezando todos os anos em relação a esse encontro que eu tive com Deus, eu fui ver que dia que tinha acontecido esse encontro em 2009, né? Eu ia perguntar isso, porque quando você falou novembro... E o encontro foi no dia 27 de novembro de 2009. Olha. No dia de Nossa Senhora Senhora das das Graças. Então, então foi ela, assim, ela que entrou, ela fez Jesus entrar de uma vez na minha vida. Com certeza. E aí Deus organizou tudo, né? Como Ele sempre faz. Tudo aquilo que era um turbilhão, tudo aquilo que eu tinha de dúvida a respeito da medicina, a respeito da cirurgia geral, né? Então Deus foi confirmando e me mostrando que realmente era a vontade de Deus e que era um chamado dele, não tinha sido só uma escolha minha, mas era um chamado dele para que eu servisse dessa forma, né? Depois de um tempo, em 2018, eu voltei na minha escola. Fui fazer uma visita, que eu morava no Pará, né? Então, era no Instituto Nossa Senhora dos Anjos, lá em Abaetetuba. Eu voltei na minha escola em 2018. E a providência de Deus foi tão grande que eu encontrei a minha professora, aquela dos 4 anos de idade. E nós tiramos uma foto juntas no jardim, de novo. Eu vou mostrar aqui para vocês. O pessoal de casa não vai conseguir ver, mas vão ficar com vontade, né? Nossa, que interessante. Que legal. É realmente a ação de Deus, né? Olha, tantos anos se passaram, não teve essa graça de reencontrar, né? E você ter toda essa percepção também, né? De que Deus ali estava fazendo uma grande transformação na tua vida, né? Não tinha como não perceber. Mesmo que... Não, eu digo assim, porque assim, você tava lá, relutante, lá naquele lugar, não queria, não ia, enfim, né? Tava lá, durona lá. Mas Deus veio lá na sutileza não, porque ele veio na avalanche, né, irmã? Porque não veio, não. Foi avalanche, não foi sutil. Foi com tudo, derrubou a doutora. Ele veio com força, né? Vamos com força, porque se for muito suave, ela não vai entender. Então tem que ir com a força mesmo, né? Foi aquele negócio, ou tudo ou nada, ou santos ou nada. É isso mesmo. E foi assim, tão impressionante que isso foi um mês, né? Foi aquele mês super intenso, assim, que eu vivi muitas experiências com Deus, assim, coisa de gente que não sabe rezar, né? Eu abria a Bíblia e Deus falava comigo nitidamente. Era uma coisa, parecia mágica. Sim. Porque eu não sabia rezar, então ele usava esse meio para falar comigo. E aí, quando eu voltei pro hospital, porque lembra, né? Tava no primeiro ano de cirurgia geral. Era aquela dificuldade toda, aquela dureza, né? Aquela casca grossa, né? Sim. Quando eu voltei, os meus amigos falaram assim, mas você tá estranha. Eu não tinha aberto a boca. Você tá estranha. Eu falei, não, estranha como assim? Não sei, tem alguma coisa estranha com você. O que aconteceu com você nas suas férias? Não aconteceu nada. Eu tinha vergonha, né? Aconteceu tudo. Eu tinha vergonha, assim, de contar, porque eles não iam acreditar. Sim. Eram todos céticos. E aí, assim, eles perceberam que eu não compactuava mais. A gente não saía mais para beber, não voltava de madrugada. Então, a gente começou a se afastar. E aí, depois eu não era mais chamada nem para aniversário. Nem de criança. Nada mais. E aí, eu perdi todos os meus amigos nessa época, né? Foi um período, assim, de deserto mesmo, muito difícil, porque eu não tinha um amigo. A minha família não morava aqui, minha mãe morava no Tocantins, né? Não tinha essa questão da internet, assim, pra gente se sentir tão próximo.
Sim. E aí eu vivi esse tempo difícil. Mas foi bom, assim, para o meu crescimento espiritual, foi muito bom. E isso me fez ver a medicina com outros olhos, né? Olhar a medicina com esse olhar de que não era mais aquele olhar de uma pessoa que vê os pacientes como pessoas que podem te processar, como seus inimigos, que era esse olhar um pouco que a gente tinha, Claro. né? Uhum. Mas era uma pessoa que estava ali sofrendo, que tinha uma dor, né? A dor do filho, Sim. a dor do marido, a dor de uma doença, que às vezes uma doença é incurável, um câncer, né? Então eu conseguia já olhar com um pouco de compaixão, de falar assim, não é que essa pessoa está me incomodando, porque às vezes o médico pode ver assim, né? Nossa, a pessoa vem de madrugada aqui, não tem nada. Sim. Mas ali, por trás disso tudo, ela tem uma dor. Sim. Ela tem um vazio. Ela busca um médico, ela espera do médico um consolo. Mesmo que não seja a cura. Tudo bem, irmã? Bem... É que ficou frio aqui, o negócio da garganta ficou ruim. Ficou frio, tive que colocar até um casaco. Então, aquela pessoa tem uma dor, assim, e a gente precisa se sentir também... Às vezes ela não busca, não é uma cura. Quantas pessoas se encontraram comigo que queriam conversar, que queriam ser ouvidas, que quando fala um pouco, desabafa, chora. Ai, tava precisando. A irmã tá querendo desmontar o estúdio. Quer levar a mesa agora. Então, a bom. pessoa tem esse encontro, Sim. né? Se sente também consolada, confortada. Que bom poder, algumas vezes, ser esse instrumento. Sim. Mas quando você falava, me vinha muito... você falou de São Paulo, né? Mas me vinha no coração, assim, que Deus que quis virar você do avesso, né? E te trazer e trazer você para essa realidade, né? Não somente aquilo que é a área da medicina, mas também aquilo que é espiritual, né? A vida espiritual também, que faltava na sua vida, né? Sim. E tudo isso Deus teve que fazer de uma forma, como a gente brincou, né? Avalanche, mas teve que ser meio violento com você, né? Porque a palavra diz, né? O reino dos céus é desviolento. Então, às vezes, se não fosse assim, você não teria se encontrado com ele também, né? Não, eu era muito arredia. Eu não era essa pessoa que a senhora conhece hoje. Em uma ligação, me lembro que a mãe, ela nunca me falou isso, ela me falou depois, né? Ela não falava diretamente. Ela me falou depois da conversão. Ela dizia assim, nossa... Eu desliguei o telefone e fui chorar porque eu não reconhecia mais a minha filha, o jeito de falar, não Sim. era mais aquela pessoa meiga, doce. Era uma mulher que falava como um homem, ela dizia, sabe? Então, é doloroso, né? Claro. Sim. Mas que bom que Deus restaura. Sim, restaurou, faz né? novas todas as coisas. Sim. Como eu dizia, né? Ele teve essa graça de virar você do avesso, né? E mostrar pra você a verdade, né? E a verdade é ele, né? E quando se encontra com a verdade, tudo se faz novo dentro de nós, né? Sim. Eu Né? me lembro, irmã Gilda, que na época da faculdade, eu sempre tive esse desejo, assim, de ajudar, né? Sim. Então, me envolvia com tudo que era para ajudar, eu me envolvia. E aí, um grupo de amigos meus, eu sempre fui muito tímida, tinha uma certa dificuldade de falar em público. E aí, um grupo de amigos meus falou assim, vamos nas escolas para orientar as adolescentes, né? Sobre DST, para ensinar sobre métodos anticoncepcionais, né? Uhum. Sim. E aí, eu achava que eu tava, nossa... Vou fazer um bem hoje, vou nas escolas. E eu fiz esse apostolado, entre aspas. E depois, Deus me mostrava tudo isso. Uhum. E eu precisava reparar tudo isso, né? Sim. Então, depois disso, atualmente, o que eu faço? Eu dou formação sobre anticoncepcionais, Sim. mas os perigos dos anticoncepcionais, né? Sim. A questão de serem abortivos, Sim. a questão de trazerem doenças como trombose, Uhum. Sim. AVC, né? Sim. Muitas coisas que as mulheres não conhecem. Sim. Então, eu assumi como forma de reparar Sim. esse erro do passado. E Deus foi me mostrando outras coisas também. E também, assim, né? Igual que você falou de reparação, né?
é a nossa vida, né? Como católico, né? Precisamos, muitas vezes ali, caímos muitos pecados, às vezes uns mais graves, né? Mas a gente precisa fazer essa reparação, né? Esse trabalho, vamos dizer assim, Deus não nos pede nada, mas Ele quer que nós caminhemos para Ele, para uma vida de santidade, né? E o nosso fim último é essa união com Ele. Né? Então, de qualquer forma, ele vai ter que te derrubar, como ele fez com a senhora, e com a senhorita, e como também vai ter que fazer com outras pessoas, às vezes na sutileza, né? Mas Deus tem cada pedagogia, né? Com cada um, né? Comigo ele costuma ser assim, viu? Normalmente até é hoje. assim, então ele vai continuar até o fim. Brutão. Brutão? Eu imagino. Né? E também assim, né, irmã, um ponto, né, que a doutora comentou sobre a reparação, né? Para aqueles que não assistiram também, a gente tem um Santa Prosa em especial ali também de adoração eucarística e Sagrado Coração de Jesus, que foi no mês passado, né? Então acompanhe ali, assista aos nossos também Santa Prosas, foi muito bom mesmo, né? E assim, né, Tânia, né, como que pra você ali, né, no seu dia a dia ali, atendendo também os teus pacientes, né? Não sei se é essa a nomenclatura, mas depois você pode me corrigir. Eu coloco mais como clientes, porque enfim. Tem médicos que não gostam que a gente fale pacientes. Perfeito. Mas, enfim, seus clientes... Não sou eu não, gente. Não é ela. Mas os teus clientes, né? Você percebe ali também, né? Claro, eu imagino que sim, mas, né? Conte para nós. A questão mesmo dessa percepção de Deus mesmo ali, agindo talvez muito vezes até do teu sim ali como profissional, né? Como que é esse agir de Deus? Entre as pessoas que eu atendo, não vejo muito isso. Né? Mas quando nós estamos em um congresso, claro. Quando às vezes eu já fui convidada para participar junto com o professor, para estar lá na frente falando e tudo mais, ele é muito assim, zen, aquela coisa meio natural e tal. Então é muito, nossa, porque um ser maior, eu falo, ser maior nada, é Deus. E eu já sou muito direta, né? Então, às vezes, as pessoas vêm com esse negócio, ai, Gaia, mãe terra. Eu falo, gente, a terra é Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Claro. E é o que tem, não adianta vocês quererem ficar colocando apelido nas coisas, né? Então, eu vejo assim, que comigo já pararam com esse tipo de linguagem. Sim. Até mesmo, eu acho que pela minha postura de falar, né? Porque se você ficar muito quieto também, eles colocam as ideias deles e você fica, né? Então, eu acredito que a passagem, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela está acima das crenças, assim, né? Claro. Né? E com as pessoas que eu atendo, tem muitos, assim, que são casos mais tranquilos, pessoas com asma, pneumonia, diabetes, assim, mais tranquilos, mas eu tenho vários pacientes oncológicos. E aí é onde o bicho pega. Porque eu já atendi muitas pessoas, assim, as pessoas soluçavam, porque eles chegam pra gente quando o médico já falou. Já desenganou. Paliativo, terminal, aí eles acabam procurando. E a gente corre atrás para tentar uma qualidade de vida um pouco melhor para as pessoas. E muitos, assim, choram, assim, torrencialmente. Teve uma que me marcou muito, o nome dela era Sueli. Começou no seio, depois foi para coluna, pescoço e cérebro, que geralmente é meio o caminho quando você não consegue abordar rápido, né, na medicina tudo. E ela falava, meu filho é deficiente, ela chorava, ela não conseguia nem atender, de tanto que ela chorava. Eu não quero morrer. Ela falava, eu não quero morrer. Foi um trabalho intenso. Até que ela pegou a visão, ela ficou cega, mas a gente conseguia conversar por vídeo, né, um pouquinho. E ela falava todo o tempo, eu não quero morrer. E eu falava, Sueli, não tem mais o que fazer. Nossa. Eu falava para ela, procura um padre, porque ela era católica. Falei, você precisa dar unção, você precisa aceitar. Sim. Eu falava, deixa, porque Deus vai tomar conta de toda essa situação. Aí eu vi que ela sumiu, e daí você já pensa, morreu. Daí eu... gente, eu mando mensagem. Aí você manda mensagem. A pessoa tá num estado muito avançado. Não, eu entendi. Espera um pouquinho. Foi super natural. Não, gente, mas é só assim. Ai, a pessoa colérica fala. Né? Aí o filho dela me respondeu. Depois de 3 meses, ele falou assim, a minha mãe morreu, fazem 3 meses. Eu falei, nossa. Ele falou, olha, eu sinto muito, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Mas também ele não respondeu mais.
E é sempre assim. Às vezes eu recebo mensagens como de uma família, a família mora no Japão, e um filho lá, uma filha aqui e ela aqui. Ela estava muito mal, e nós conseguimos, com o tratamento natural, colocá-la na fila do transplante para pulmão. Só que daí ela teve uma pneumonia. Nossa. Não conseguiu, não sobreviveu. E a filha dela me mandou a mensagem, assim, minha mãe morreu hoje de manhã, mas meu irmão chegou ontem no Japão, mas ele já está voltando, porque ele estava aqui no Brasil, tinha vindo passar as férias, e nós queremos te agradecer pelo período que você conseguiu proporcionar a mais para que a gente tivesse minha mãe com a gente. Porque já era para ela ter morrido há 3 meses atrás. Então, são coisas assim. Reconhecimento, né? Reconhecimento. Então, é aquilo, mas eu sou assim... muito de falar assim mesmo, né? E também porque você porta um carisma, né? Sim. Então, assim... O carisma precisa atuar. Chama, né? Isso. Atrai essas coisas, Precisa atuar. atrai, né? E, assim, complementando uma coisa que eu aprendi muito, e foi uma noite. Eu não conhecia a doutora Camila, só que aí eu tive Covid, eu trabalhava num ambulatório, e eu acabei contaminando todo mundo em casa. Nós ficamos 5 pessoas doentes. Uhum. E daí meu irmão, né, o irmão Alexandre, ele me passou o contato da doutora Camila, falou, conversa com ela, porque ela tá atendendo o pessoal. Sim. Daí eu mandei uma mensagem, ela já começou, só que ela viu que eu agravei, né? Fui ficando muito mal, ela mandou assim uma mensagem. Eu vou passar na sua casa. Eu falei, louca. Não, pensa, é louca. no auge da pandemia, todo mundo com morrendo. medo de morrer, né? E morrendo. Eu vi as pessoas, sabe o que eu passei na pandemia? As pessoas no meu prédio, quando eu entrava no elevador, elas saíam. Medo. Ah, tá. Com certeza, porque você Sim. estava toda contaminada. Só que eu fui uma das últimas a pegar Covid, né? E aí, eu já Bem tinha diferente, pego né? Covid quando eu conheci a Tânia, né? Eu tive Covid, foi uma outra história também interessante. São muitas longas histórias, né? Eu tive Covid em 2020, tive só uma coisa leve, né? E aí eu já tinha conhecido a Tânia. Então, como eu acompanhava os pacientes, e eu tinha muito, assim, essa responsabilidade de falar assim, gente, eu não consigo acompanhar um paciente grave sem ir lá ver como é que ele tá. E eu ia e levava a minha mãe, né, junto. Eu lembro, também foi me ver também. A minha mãe era a intercessora, assim, né? Então, falava, mãe, reza, porque isso aí não tá Sim. legal. Nós vamos entrar com o tratamento, mas a senhora reza também. E aí eu lembro que o Júnior falava assim, o Júnior é meu irmão, né? Ele entrou uma vez na casa, nós 3, né? Já tínhamos tido Covid. Ele entrou uma vez na casa e falou, não volto mais, senão eu não durmo. E aí ele não ia mais depois, né? Porque via aquela situação grave. Então, e aí eu falei, nossa, não é possível. Eu falei, é louca, não tá cobrando, que nem o médico quase atende sem cobrar. Eu falei, ela vai vir aqui com 5 pessoas. Ela vai vir aqui. Eu falei, eu não acredito. Aí depois chegou. Eu tava mal, gente. Eu tava assim, quase. É uma outra pessoa. Essa pessoa que eu conheço imagino, hoje ressuscitou. Ressuscitou. Aí ela assim, ela lá com o esteto, né? Nas minhas costas aqui, eu fazendo a escuta e tal. Aí eu olhei assim, bem na cozinha, assim. Eu falei, acho que tô delirando. A mãe dela, com o terço, velho. Olhava pra mim e rezava. Eu só via ela passando o terço. Eu falei, nossa. Eu falei assim, ela trouxe a mãe dela mesmo junto. Eu falei, ela tá rezando o terço. Eu falei, olha, eu tô recebendo... Eu tô com o pé na cova. Eu sou a próxima. Não, mas foi uma coisa assim que eu achei muito lindo. Por quê? O que eu vi naquela hora, literalmente? Eu falei, eu tô recebendo 3 Marias aqui em casa. Né? Ela na presença de Nossa Senhora vindo cuidar. Falei, a mãe dela também na presença de Maria, dando todo o suporte que ela precisava. Sim. E o terço na mão da mãe dela, Nossa Senhora cobrindo todos nós. Falei, então estou recebendo 3 Nossas Senhoras aqui em casa, né? Sim. E dá um up na gente, sim, né? Um despertar mesmo para a vida. Foi muito bonito. Obrigada. Mas também... Que bom, né? Gente, as pessoas que Deus põe na nossa vida, graças né? a Deus, né? Muito importante também dizer também, lá no santuário também as irmãs também ficaram ruins, né? E eu fui das irmãs que ficou ruim. Quem não ficou ruim, né? Imagina. Né? E ainda eu lembro quando a doutora Camila foi em casa, olhou pra minha cara assim,
irmã, fica tranquila, a senhora não vai morrer de Covid. Ufa, Jesus, agora não é dessa vez, Jesus, não é dessa vez. Eu já profetizando. Ninguém me garantia. Ela falou assim, irmã, fica tranquila, a senhora não vai morrer de Covid. Eu, amém, Jesus. Eu acho que é porque eu já tinha visto tanta gente muito pior, né? Sim. Várias situações, né, no seu dia a dia e que... Não, as irmãs aprontaram cada uma comigo. A irmã um dia me ligou, falou assim, doutora, eu tô aqui com os amigos lá de São Paulo, da comunidade e tal. Ah, eu lembro. E aí eu precisava que a senhora visse eles, porque assim, parece que tem umas 15 pessoas contaminadas. Meu Deus. Falei, como é? 15 pessoas ao mesmo tempo, né? E era um pior do que o outro. Uhum. E eles saíram de lá de São Paulo, porque eu não me lembro, assim, com muitos detalhes, porque que a gente não fez uma ligação de vídeo, o que aconteceu. Eles saíram de lá de São Paulo. Também não sei, eu sei que estavam lá em casa. Um monte lá em casa, tudo doente. Saíram pra vir pra cá, pra Jundiaí. E aí, eu lembro que um deles falou assim pra mim, não, porque eu sou o único que não tô contaminado, então eu que vou falar com a senhora. Ah, eu acho que era pra entregar as receitas. Sim. Eram as receitas, porque naquela época ainda o CRM não tinha liberado a receita digital. Ah, Então, os medicamentos só eram vendidos com receita Sim. e eles precisavam pegar a receita física. Foi uma burocracia, né? Terrível, né? Terrível mesmo. E eu, então, fui entregar a receita. E ele falou assim, olha, eu sou o único que não tô contaminado, não sei o quê, eu vou aí e a gente conversa. Eu, tá bom. Ele não sabia, né? Pra mim não importava se estava contaminado ou não, eu ia encontrar com ele de qualquer jeito. Sim. Aí, quando, no meio do caminho, ele resolveu checar o teste dele, vixe, deu positivo. Aí ele falou, doutora, eu não vou mais, porque o meu teste também deu positivo, só que tá todo mundo positivo aqui em casa. Meu Deus. Falei, criatura, vem, né? Sim. E aí ele chegou e lá em casa, assim, teve aquela época que os remédios tinham sumido da farmácia, Sim. né? Uhum. Misteriosamente. Sim. E aí minha mãe, quando começou a pandemia, ela falou assim, vamos comprar esses remédios e deixar aqui guardado pra quando, se a gente precisar, né? Se a gente tiver Sim. Covid. E aí, o que acontecia? Eu pegava os remédios e dava pros pacientes. E aí ela falou assim, Tinha jeito, né? os pacientes não tinham com que comprar, não tinham onde Sim. encontrar, não pegava na farmácia, né? E eu ia É lá difícil mesmo. e dava. E aí foi nessa situação, peguei Sim. tudo que a gente tinha em casa de remédio, juntei num saco, o que tava faltando a gente ainda comprou. E aí fui levar para esses 15 irmãos, né? Porque era muita coisa. Sim. Fui levar para os 15 irmãos para dar para eles. E aí a mãe, meu Deus do céu, a gente não vai encontrar esses remédios quando a gente tiver Quando Covid. precisar, quando nós precisarmos. Mãe, Deus há de Fica- prover, né? Deus Fica proveu. em paz. Eu sei que Sim. quando eu cheguei na porta da igreja, os irmãos estavam na porta da igreja, dentro do carro. As irmãs viam pelas câmeras, né? Sim, na câmera. E aí os irmãos ficaram muito emocionados, muito, porque eles estavam esperando só a receita, e tinha a Sim. receita, e tinha os remédios, e tinha tudo, né? Uhum. E ainda que eles achavam que eu não fosse me encontrar com eles lá por causa do medo de contágio, né? Sim. A pandemia também foi um período, assim, muito concreto da ação de Deus, muito. Sim. Porque muitas situações ali, também muita gente perdeu, né, os seus entes queridos, enfim, né, tem várias situações ali, né. Mas como você trouxe, né, essa providência, né, que foi para tanto para os irmãos, né, tudo que a irmã ali, Gilda, viveu junto com os demais, e também para a tua providência, né, toda a tua história, como você partilhou um pouco, né, conosco aqui, tudo que você foi trazendo, Deus também vai retribuindo de alguma forma, né. Sim. Então, Sim. para que a gente possa também ter esse olhar, né, que Deus está em tudo, não tem Uhum. como, né. Né, e assim, toda essa experiência também ali, né, da pandemia, né, enfim, e até hoje, né, tudo que vocês duas viveram, como foi ali, né, bem desafiador, vamos dizer assim, né, que vocês Muito. continuam ainda grandes desafios, né, mas assim, eu acho que, né, uma mensagem que vocês possam trazer, né, também ali pro público, né,
Primeiro, doutora Camila pode falar também. Já estamos encerrando E daqui nossa santa a prosa? logo estamos Sim, encerrando. aqui é Zé. rápido, Aqui Nossa, é- essa prosa não foi 2 dedos de prosa, não. Foi só meia falange. Não, então não deu nem tempo, doutora, nem tempo. Eu tinha tanta história pra contar. Então, mas olha, assim, não tem problema, sabe por quê? Porque o pessoal vai assistir, vai comentar e vai curtir, eles vão querer, com certeza, uma parte 2. Então pode ficar cegado que você vai estar aqui. Pode ficar tranquilo. Se você quer que a doutora Camila volte, deixe nos comentários, partilhe esse vídeo. Volta a que, doutora Camila. Que ela volte outras vezes e poder falar mais sobre a sua Hashtag. experiência, né? Então, assim, é importante que você esteja interagindo com a gente, né? Pra gente saber até onde está atingindo a Santa Prosa, né? Porque a gente vem, né, com a experiência que você teve, né, de toda a sua vida na pandemia, Sim. né? Até conosco, como da Domino Salos, né? As irmãs, os irmãos também, né? Que foram assistidos, né? Por você. Foram mais de 1.300 pessoas. Então, né? Eu lembro que você já tinha toda... De perto e de longe. Só tinha toda a equipe, todo dia vinha mensagem. Irmã, a senhora tá melhor? A senhora sarou? Tomando os remédios? A senhora Meu Deus. sabe como essa equipe foi formada? Conte, Não? conte. Foi, assim, muito... Desde o começo, né, de quando eu falei pro Senhor, eu quero ajudar. É sempre aquela história, né? Já Sim. tem quantos minutos? 10 minutinhos. 10 minutinhos, doutora. Ai, Jesus, será que eu consigo resumir? Consegue. Então, é aquele desejo de querer ajudar, e aí eu me coloquei pro Senhor e falei, Senhor, eu não posso ser uma médica e nesse tempo de pandemia eu não ajudar ninguém, né? Eu Sim. simplesmente me esconder, Sim, claro. porque eu vou esconder os meus talentos. Então, eu rezava nesse sentido, Senhor, se existe um tratamento, me ajuda a encontrar o tratamento. Sim. Porque eu não quero fazer um tratamento partidário, político. Eu sou médica e eu assumi isso como uma vocação, como uma missão. E Com eu quero certeza. isso para ajudar as pessoas. Não vai cair a nossa santa prosa. Vamos Não vai lá. não, não vai Não não. vai cair. E aí, assim, Deus foi tão... No dia de São Bento, que fez 4 anos semana passada, no dia de São Bento, Deus me deu o protocolo inteiro, completo. Porque eu falava assim, eu preciso de doses, eu preciso de quantos dias, eu preciso de números. Sim. Porque eu não posso matar ninguém. Preciso cuidar, o Senhor sabe, então o Senhor organiza tudo pra mim. E aí, eu recebi esse protocolo com tudo que eu precisava para começar o tratamento de uma forma segura, né? E aí, chegou um momento que eu tava super sobrecarregada. Isso ainda era no começo da pandemia, porque era em meados de dezembro de 2020. Então, no primeiro ano de pandemia. Tá fervendo a coisa. Todo mundo lá em casa já tinha pego. A gente teve Covid no dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ela sempre, né? do seu lado, amiga. Não vai morrer disso, não, que eu tô cuidando. Eu não morri não também. Ela E já aí? concretizou. E aí, eu cheguei e falei assim para um padre, amigo meu, falei, padre, eu não consigo mais, porque eram mais de 20 pacientes por dia graves que eu atendia, fora os pacientes que estavam tranquilos, né? Sim. Falei, eu não aguento mais, do jeito que tá não vai dar. Aí falei, padre, arruma aí umas enfermeiras para me ajudar, alguém da área da saúde, né? Ele, vou rezar e te retorno. Passaram uns 15 dias e nada do padre. Padre, e aí? Não deu certo. Falei, nossa, como assim? Aí eu cuidei de uma família que tinham 4 pessoas, muito mal, né? E no final, que eles sobreviveram, graças a Deus, tinha uma que tinha, acho que 75%, 80% do pulmão comprometido. Meu Deus. Ficou no oxigênio, tava Meu super grave. Deus. Aí, uma delas falou assim, a que tava cuidando de todo mundo, a Lidiane. Lidiane, se você estiver aí, um beijo pro pessoal do apostolado. Linda ela. Aí, a Lidiane falou assim, olha, doutora, agora, se a senhora precisar, a gente está à disposição para fazer cotação de remédio em farmácia, para organizar tudo, para acompanhar os pacientes, né? Falei, nossa, é de Deus. Falei, filha, é o seguinte, você vai me ajudar. Só que a Lidiane trabalha com a área de contabilidade. Não tem nada a ver, né? Sim. Então, começou a família da Lidiane, família de contadores. A Lidiane pegou um número, porque até então era o meu número pessoal, e meu número pessoal ficou rodando por aí muito tempo.
A Lidiane pegou um número que ela não usava, a gente começou a usar e ela fazia uma triagem, então ela não atendia ninguém. Mas tinha gente que nesse meio falava assim, não, doutora, a doutora Lidiane já tá me atendendo. Não precisa. Ela até virou médica já. Não precisa a senhora me atender. Não, mas a Lidiane não é médica. Então, assim, Deus suscitou 20, quase 25 pessoas que eram todos ex-pacientes que se colocaram espontaneamente à disposição para me ajudar a atender esses outros pacientes. E eles também entravam nas casas, sem medo, levava cilindro, ajudava com medicamento, acompanhava os pacientes por telefone, ligava para ver se estava tomando os remédios, porque os pacientes também eram bem teimosos, claro, né? Sempre. Irmã Gilda, eu não sei, mas... Não, eu não, tomei certinho. A maior parte dos pacientes, eu até falava assim, nossa, Senhor, isso daqui, ó, é o Senhor falando comigo. Que o Senhor fala assim, vai por aqui, eu temo, vou por outro lado. Então eu falava pro paciente, toma esse remédio, começa o tratamento. 4, 5 dias depois, eu não tomei. Mas eu não falei. Imagino. Então, assim, foi um apostolado que surgiu mesmo do nada e de Deus. Muito bom, né? Eu lembro que a minha vez que você foi lá em casa, já... Vamos tomar injeção. Eu disse, nossa, eu nem sei que eu tenho, vou tomar injeção já. Já me deu 2 injeções, meu Deus. Né? Daí eu falei assim, tá bom, Jesus, já é pra tomar injeção, a gente vai tomar injeção, né? E não foram 2, foram 10, né? Então, assim, eu tomei várias injeções. Pra quem não ia tomar nenhuma. Injeção, a barriga ficou roxa, as irmãs ficaram rindo de mim. Nossa, se você tá ruim, tomou 10 injeções, você tá com o pé na copa. Não tô não, gente, tô bem, né? Muito bom. Mas assim, temos que encerrar, né, Sim, irmã? Temos que encerrar. Mas assim, né, doutora? Dá uma mensagem breve, tá, doutora? Porque a gente vai ter... A gente vai ter parte 2, porque a gente vai, igual quando a gente vai fazer uma campanha ali, né, irmã? Pra colocar a hashtag volta doutora Camila, o hashtag volta a Tânia Mazzari junto. Eu tô do outro lado. Eu sei que você tá. Mas dá uma mensagem para o pessoal, né? O nosso público ali. Se quiser olhar a câmera é essa daqui. É uma mensagem específica? Você fica à vontade. Mas assim, mesmo para que o pessoal não tenha essa... Como você teve essa avalanche na tua vida, que Deus veio, para que as outras pessoas também se sintam tocadas. Porque eu sei que provavelmente, né, em todos esses, né, toda essa nossa santa prosa aqui foi muito boa, né? Tocou a mim. Eu sei que tocou a irmã Gilda, foi muito bom o testemunho, né? A Tânia também. Né? E dá uma mensagem, passe uma mensagem para o nosso público. Eu não sou muito boa com mensagens, né? Porque, apesar de tudo, eu sou um pouco tímida. Mas, assim, Deus entrou na minha vida sem que eu esperasse, né? As pessoas dizem assim, você tem que estar com o coração aberto para graça. Nem sempre. Deus entra na hora que Ele quiser. E Deus é que dá sentido à nossa vida. Então, às vezes, a gente acha que já chegou no cume, né, que alcançou tudo que poderia alcançar humanamente falando, profissionalmente, mas nada disso na minha vida teria sentido se Deus não tivesse entrado e se Nossa Senhora não tivesse vindo junto, né? É muito bom saber que nós temos uma mãe no céu que está muito próxima. Então, a cada tempo, eu vejo de modo muito concreto. Sou um instrumento insuficiente, porque nada é por meus méritos, mas eu vejo de modo muito concreto, assim, as datas, né? A gente se liga muito em datas, então é um Covid no dia da Imaculada Conceição, é um livramento no dia de São José, são várias coisas que Deus deixa os sinais de que Ele está cuidando, mesmo quando a gente não percebe. Então, é muito bom ser de Deus e se sentir cuidado por Deus. Muito obrigado, Tânia. Nossa. Mas bem rapidinho, só complementando aqui, né? Não espere a dor. Se você não vier, se Deus olhou para você e falar, você vai ser meu, se você não vier pelo amor, você virá pela dor. Então, seja prático. Venha pelo amor que vai doer menos. Com certeza. Eu fui pela dor, viu, gente? Então, ela foi pela dor. É super prática. Eu sou prática, gente. Então, isso. É Mazzari, né? Mazzari é prático, bem prático. Tá bom, né?
Mas Antes de encerrar, uma curiosidade só, né? Eu dando minhas gafes. Eu não sabia que a Tânia era irmã do irmão Alexandre, né? E aí, nessa época que eu tava cuidando da Tânia, irmão Alexandre me liga na época da pandemia. E aí, falando do pai, tava cuidando dela e do pai, né? Não, todo mundo, né? Meu pai, minha mãe, a Manu e eu. Aí o irmão Alexandre, porque meu pai, não sei o quê. Aí eu, tá, mas quem tá cuidando do seu pai? Quem é seu pai, né? Mas assim... Porque eu quero saber, porque o SAMU, Muito que não sei, bom. mas quem tá cuidando do seu pai? Não, é a senhora. Eu falei, não, mas eu não tô cuidando. Ele falou, doutor, eu sou irmão da Tânia Mazzari, daquela família toda. Ai, gente, eu e meus micos. Muito bom. É normal, viu? Todo mundo amigo nessa vida, viu? Se não der, é estranho, né? Pois é. Mas, assim, primeiramente, muito obrigado, doutora, pelo teu sim, né? Claro, ali, lá, muito tempo atrás, o teu sim lá como na sua listinha, no seu, No seu nos 4 checklist. anos, seu 4 anos, checklist. Então, né, muito obrigado pelo teu sim, né? Que Deus sempre possa providenciar tudo que for necessário para a tua santificação e que ali, através do seu dia a dia, sua profissão, também como mulher, né? Possa ali também trazer muitas graças não só para ti, mas para que os próximos também, né? Pela tua mãe, teu irmão. E que Deus abençoe muito. Muito obrigado pelo teu sim. Amém. Tânia, Amém. muito obrigado também pelo teu sim, por estar aqui conosco. A dinossauro. Obrigada, ganhou um apelido agora. Não, e Lázaro? Lázaro. A gente Gente, vai como vocês começar o são Santa folgados. Prosa com Tânia Lázaro. Lázaro. Ai, gente. Muito Não foi bom. culpa minha, não. Não foi. Muito bom. A gente pega no ar aqui. Tudo bem, tudo bem. Muito bom. Vamos aos avisos? Vamos aos Antes avisos. Obrigado, da irmã Tânia. concluir, eu quero agradecer pela honra, né, do convite, por partilhar um pouco da minha vida aqui com vocês, até a irmã se recuperar. Tiago, o irmão Alexandre mandou um presente É, pra vamos doutora. lá, Vamos lá, vamos lá. vai. Mas enfim, né? O irmão Alexandre trouxe um presente, né? pra Trouxe você. não, mandou. Mandou um presente. Eu vou entregar o presente, então. Isso. O irmão Alexandre mandou para você esse presente, né? Da nossa editora, Professo Fidei, né? Padre Pio, as almas do purgatório, que posso ajudar a senhora também. Padre Pio é um sinal de Deus Sim. na minha vida. Posso ajudar você, né? Na sua caminhada, na sua vida espiritual, na sua vida perante todo esse trabalho com a medicina. E que você possa se inspirar realmente no Padre Pio, né? Salvou muitas almas, né? E como a senhora disse, quantas almas já foram salvas pela senhora, né? Você. Você não, né? Foram A senhora tocadas, né? Tocadas. Quem salva é Deus. Não, sabe? Muito bom. Com certeza, mas ele usa a gente como instrumento, né? Sim. E como você foi instrumento, né? Perante toda essa pandemia, perante toda essa sua conversão, né? Essa avalanche que Deus fez na sua vida, né? E eu Esse tenho uma história trator, com o né? Padre Pio, Né? viu? Que bom, né? Em 2019, eu passei meu aniversário lá. Olha! Olha! São Giovanni graça. Rotondo. Que providência. Então, que você aceite nossos presentes, né? Que o Aceito. nosso fundador enviou, né? Muito obrigada. Que ele possa ajudar em toda essa sua caminhada ainda com Deus, né? Na medicina. E possa ser realmente instrumento nas mãos de Deus acima de tudo. Amém. Muito obrigada. Mas eu me recuperei, tá? Recupera, Me Tiago. recuperei, que foi muito engraçado. Mas enfim. E muito obrigado você também, né, que tem nos acompanhado até agora, né, e principalmente ali também os semeadores, né, então aqueles ali também que estão junto com essa família, né, Dominus Salus, né, também ali muitas vezes contribuindo, rezando para nós, né, e ser um semeador é ser também Dominus Salus, né, então que Deus também abençoe todos os semeadores, e se você quiser ser um semeador, fique à vontade, com certeza, porque a comunidade estará sempre de portas abertas, de braços abertos, e temos um link ali embaixo também para que você possa também conhecer ali o que é esse ser semeador, tá? E também sendo semeador, temos uma campanha, né, irmã? Com certeza, né? Pela graça de Deus, né? A gente está acontecendo lá na nossa casa, né? A construção da nossa capela Nossa Senhora das Graças, né? Como a doutora disse, né? Nossa Senhora está na vida dela, Nossa Senhora das Graças, né? Então, que você também possa contribuir com essa campanha, né?
para continuar as obras na nossa capela e que, acima de tudo, possa ser feita a vontade de Deus na nossa vida, né? E que essa capela também seja o útero de Nossa Senhora para acolher muitas pessoas para ser curadas também, né? Que lá a nossa casa... Eu já tô pensando no dia é que o eu pronto-socorro, né? A casa é o pronto-socorro, né? Tanto para... Fisicamente, com a doutora Camila, né? Mas o processo espiritual, Deus vem fazendo muito através de nós, Dominus Salus, né? Que você possa, né, nos ajudar nessa campanha. Fique à vontade, né? Nos ajudar. E vamos continuar essa obra de evangelização, né? Que é Com certeza. ser do Dominus Salus e ir além, né? Nós convidamos você a nos ajudar em toda essa missão de levar a restauração das almas. E depois eu acredito que no final vai estar deixando, né, Sim. as redes sociais da doutora Camila. Com certeza, já ia pedir já para a doutora. Exatamente, né? Sim. Doutora, na descrição. fale as suas redes sociais, como o pessoal se encontra, onde que você está. O meu Instagram é @doutora Camila com K e 2 L's, .campus. Olha, eu... no site já. @doutora Camila com K e 2 L's, .campus, que é o meu sobrenome. Tenho Facebook, mas não uso tanto. Tranquilo. Me encontra mais por esse. O Tânia? Instagram é Tânia Masali Terapeuta. Tenho tanto no Face como No Instagram. no Instagram. Muito obrigado. Deus abençoe você que está nos acompanhando e boa noite. Boa noite, irmã. Boa noite, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.